Muito bom dia, meus cumprimentos a todos aqueles que se dispõem a participar destas nossas reuniões semanais, agora às terças-feiras, para estudo dos temas relativos ao direito notarial e registral. Agradeço muitíssimo a Noreg do Paraná, na sua composição múltipla com várias entidades paranaenses, e assim o faço na pessoa de sua presidente, a tabeliã Mônica Maria Guimarães de Macedo Dallavecchia. Nós estamos aqui com o nosso tema das claves notariais e registrais, e hoje tratando de um assunto, acho que na série, em termos de exposição oral, é a primeira vez que eu, na verdade, vejo algo acomodado àquilo que eu pretendo com estas nossas reuniões. Há temas, efetivamente, cujos conceitos não permitem uma dispersão maior, uma excursão maior, ao contrário daquilo que a que me projeto com esses nossos encontros. Como sabem, o modelo das claves notariais e registrais, ainda que, no meu caso aqui, acanhadamente, está calcado em algo que fez o grande jurista, que foi Álvaro Dors, romanista e pensador espanhol contemporâneo, com as suas claves conceptuais. E eu, de algum modo, tentei inspirar-me nesse modelo para que nós tratemos aqui de conceitos próprios do direito notarial e registral com um certo alargamento de vistas, pode-se dizer mesmo uma certa liberdade de excursionar para cantos variados. E hoje temos aqui uma oportunidade que me parece interessante para tratar do tema aditamento, que é o que nós vamos considerar hoje. Muito bem. Eu vou levantar aqui para verificar se o som está bom, porque a semana passada não estava. O Rogério se queixou e acho que eu corrigi isso. O conceito de aditamento no direito notarial, de maneira muito correntia, corresponde à ideia de adição, acréscimo, aumento. Isso significa, portanto, mudança, retificação. Mas retificação que primeiro atinge o documento notarial, e aliás o atinge, portanto, de maneira direta e, como veremos, necessária. Mas depois, reflexamente, remete-se ao ato, reporta-se ao ato a que esse documento, o documento é um dictum, e se refere a um actum, que também é objeto desse documento. Portanto, o aditamento, num primeiro momento, num primeiro tempo, atinge de maneira direta o documento. E, não se pode dizer secundariamente em termos de conteúdo, mas secundariamente em termos lógicos, atinge o ato a que se refere esse documento. Em algum caso, quanto ao conteúdo, nós vamos verificar que esse aditamento pode levar à ideia de confirmação ou corroboração. Por isso a palavra aditamento, também se nós formos aos dicionários, também, em certo sentido, corresponderá a esses conceitos de confirmação, corroboração, abono, corroboração. Bom, entre as várias correções ou emendas que, de fato, podem afligir os instrumentos notariais, e, portanto, ainda que de modo indireto, eles correspondam também aos atos documentados ou instrumentados. Então, nós aqui, fiz aqui uma pequena referência a alguns deles, né? As apostilas, as entrelinhas, as raspaduras, as palavras intercaladas ou repelidas por supressas, né? As palavras suprimidas, chamados testados, que são palavras taxadas, palavras censuradas, palavras emendadas. Então, o que nós vemos com maior frequência
talvez como reflexo de sua maior segurança também, é o aditamento. O aditamento aqui com seus dois modos, né, de expressão. Um deles é lançado como cláusula no próprio documento. Então, tomemos aí uma escritura, o documento ainda está sendo elaborado, quando se percebe que houve um equívoco em sua escrita. Então, faz-se ali uma cláusula, frequentemente chamada de cláusula aditiva, que é um aditamento no próprio documento. E um documento que ainda esteja in itinere, ou seja, esteja em seu itinerário, esteja em trânsito, e que ainda lhe falte a autorização do notário. Se já houver autorização do notário, já não é mais possível fazer, em rigor, no próprio documento. Deve fazer-se de modo póstero em outro documento. É o que se chama de aditamento em separado, ou, numa expressão latina, adjunctus posterus. Ou seja, algo que se junta, adjunctus, de maneira posterior. Esse vocábulo português, não é? Aditamento, origina-se de maneira próxima de um substantivo neutro da língua latina, segunda declinação. Substantivo aditamentum, cujo genitivo singular é aditamenti. Aditamentum, aditamenti, ou aditamentum i, como está aí no texto. Seu primeiro sentido é também de adição, aumento, acrescentamento, conforme diz o grande dicionário de Francisco Torrinho. Mas também possui uma outra acepção, que está indicada por Francisco Santos Saraiva. Ele diz que, no latim, o aditamentum significa também o acessório, o que tem sua lógica, ou seja, é acessório de algo que recebe este acréscimo. Mais remotamente, a palavra provém de um verbo latino, o verbo addo, cujo infinitivo é adere, e essa é uma referência desse grande dicionário de etimologia da língua portuguesa, do Antônio Geraldo da Cunha. O gerúndio desse verbo addo é adendo, adendum, e é disso que deriva quase que à letra o nosso vernáculo adendo, significando apêndice, suplemento. O adendo é o que se acrescenta ao fim de um texto, ao fim de uma carta, por exemplo, ao fim de um livro, ao fim de um artigo, ao fim de um documento. E é também do latim que proveio, com um sentido bastante próximo a adendo, a nossa palavra portuguesa adenda, já menos usada, né? Adenda não se usa com tanta frequência. E a origem de adenda é o gerúndio plural, do mesmo verbo addo. Gerúndio plural adenda. Bom, de onde vem esse ad, do aditamentum? Uma referência interessante, que tanto na palavra, no substantivo aditamentum, quanto no verbo addo, Santo Isidoro de Sevilha, nas etimologias, como acho que todos sabem, as etimologias foram, em rigor, a primeira enciclopédia que houve, no século VI. Né? E Santo Isidoro indica com esse ad, com esse prefixo ad, né, que está tanto em aditamento quanto no verbo addo, ele indica a ideia de junção, incorporação. Mas de onde vem essa junção e incorporação? Segundo ele, vem do fato de suprimir-se as duas primeiras letras, duas centrais, não as duas primeiras letras, as duas letras centrais da palavra apode. Apode, que é uma expressão muito usada, que significa junto de, né? Quando nós citamos alguma coisa que está mencionada em outro lugar, e que nós não tivemos ocasião de encontrarmos por nós próprios, né? Temos de citar a fonte. É uma certa, digamos, uma certa probidade intelectual em que, quando nós não vamos à fonte, refiramos quem foi a fonte, né, e que cita. Por isso dizemos apode, tal coisa. Então, se eu encontro uma citação, por exemplo, de Santo Isidoro de Sevilha num outro autor, eu não digo que pesquisei Santo Isidoro. Cito Santo Isidoro, vírgula, apode, fulano de tal, que foi quem fez a pesquisa. Uma questão de reconhecimento
da, do valor da pesquisa, de quem descobriu o texto, de quem nos noticiou o texto. Não é? Aparentará, né, de começo, que aqui nós estamos numa consideração ainda puramente textual, literal, que todo aditamento, exatamente por ser um acréscimo, constitui uma retificação positiva. Um acréscimo, um aumento, uma adição. Isso é uma verdade em determinado sentido, relativamente. Ou seja, por isso que diz aí secundum quid. Não é uma verdade absoluta, é uma verdade relativa. Ou seja, com aditamento sempre haverá, de fato, uma adição, um suplemento, um acréscimo. Mas que tipo de adição? Uma adição documentária, ou seja, sempre haverá um suplemento documental. Um acréscimo no ou de documento. É o que se chama de appendix documenti, ou um adendo dicti, ou seja, é um adendo ao dito, um adendo ao que está escrito, um adendo ao texto. Então sempre haverá aqui a ideia de um acréscimo, não há dúvida. Mas vejam, isso nem sempre significa que com esse aditamento haverá também um acréscimo no conteúdo do documento. Ou seja, há sempre um acréscimo no documento, adendo acti, mas nem sempre um aumento na matéria exarada do documento, que é o que chama de adendo materialis em documento. Nada impede que eu faça um adendo documentário, ou seja, eu aumente o documento para retificar negativamente um conteúdo. Nós vamos ver os exemplos aqui para ficar mais claro. Há aditamentos notariais, é o que eu acabo de dizer, com fins supressivos. Ou seja, ou porque há uma indicação reportada ao actum, ou seja, ao próprio conteúdo, ou porque as referências em excesso estejam no texto. Esses são os exemplos. Imaginemos que quanto ao ato, eu apanho um modelo, isso às vezes ocorre mesmo, né? Eu apanho um modelo de doação, quando o caso é de compra e venda, ajusto tudo, mas deixo de suprimir da referência à compra e venda, que eu estou lavrando, uma alusão ao ato de doação. Então aquilo fica contraditório. Eu tenho que suprimir do próprio conteúdo algo que não é próprio dele, que está ali por engano. Então, está referido ao próprio ato, portanto, diz respeito ao actum. Eu suprimo o actum. E como eu suprimo o actum? Por meio de uma adição. Adicionando o texto, olha, onde se lê doação, leia-se compra e venda. Então, retire-se essa, suprima-se a parte tal, suprime-se a parte tal, por exemplo, se a cláusula for aditiva, etc. E muitas vezes a referência que vai ser suprimida é só de texto. Isso às vezes acontece em uma indicação, por exemplo, um algarismo a mais em um número de um registro geral de carteira de identidade ou do cadastro de pessoas físicas, etc. Ainda pois que no aditamento o acréscimo documental não possa estar ausente, ou seja, todo aditamento supõe acréscimo documental, aumento no dictum, a adição, portanto, quando é no dictum, é uma adição no documento, quando é cláusula aditiva, ou do documento, quando se faz em documento separado. Pode ocorrer que esse acréscimo seja para suprimir uma indicação quanto ao ato ou uma enunciação do dictum anterior. Nada impede. Portanto, uma coisa que eu tenho que formalmente fazer o ditamento e outra diversa é que o conteúdo seja afetado de maneira aditiva ou supressiva, ou mista, como veremos. Dessa maneira, o que há? Com o aditamento notarial, nós temos uma indispensável retificação positiva documentária. Do ponto de vista documentário, é indispensável que seja um aditamento, ou seja, que se escreva algo mais. Mas quanto ao conteúdo, isso aí já não é o plano meramente formal ou expressivo, o aditamento pode ser, primeiro, uma emenda positiva. Então, o documento faltou uma indicação. É o que se chama de comatação de lacuna. Então, eu tenho que suprir essa omissão. Imaginemos que eu
Não pus ali na escritura o sobrenome ou o prenome do adquirente, numa cumprimento. Então, nesse caso, eu faço uma emenda positiva e colmato, portanto, a lacuna do documento. Se ela for para corrigir supressivamente, para retirar algo do acto ou do dictum, eu tenho uma retificação negativa, ou seja, um aditamento para retificação negativa. Retificação negativa de quê? De conteúdo do texto, mas se faz por meio de aditamento. Ou ainda, terceiro, pode ser de caráter misto, em que eu suprimo em parte e suplemento noutra. Quando se dá isso? Vamos dizer que a aquisição se faz em nome do Dr. Anderson Scherner Kist. Mas em vez de eu colocar Kist, eu coloco o sobrenome do Dr. Mário Martinelli. Então eu coloco Anderson Scherner Martinelli. O que é que eu faço com a cláusula aditiva ou com o aditamento em separado? Eu retiro, suprimo o Martinelli e, isso é negativo, portanto, retificação negativa, para incluir Kist. Então eu faço uma retificação mista. Retiro em parte e colmato a lacuna correspondente na outra parte. Isso é retificação mista. E, por fim, pode haver um aditamento que é o chamado aditamento de corroboração, que é o que chama de appendix confirmaciones. É o que se dá com os aditados de atualização em certidões. Então, uma certidão, e essas certidões passam algum tempo, elas podem ser objetos de acordo com a ordenação jurídica de cada país, se admite ou não. E se ela estiver de acordo ainda com o original, ou seja, não houve modificação do assento a que se refere essa certidão, pode fazer um aditado, um aditamento em que se afirma que a certidão não corresponde ainda ao original, ou seja, ela continua com o valor que possuía ao tempo de sua expedição, sua extração. Esse é o chamado aditamento de corroboração ou appendix confirmações. Bom, o aditamento notarial pode ser protocolar ou extraprotocolar. Quando é que ele pode ser protocolar? Bom, as escrituras exigem sempre um aditamento protocolar. Por quê? Porque as escrituras são protocolares. No direito brasileiro, a escritura sempre se faz no livro do protocolo, no livro matriz. Portanto, o aditamento só pode ser da mesma forma como a escritura é elaborada e onde ela é elaborada, no protocolo. Mas pode haver também aditamento extraprotocolar, aditamento notarial extraprotocolar. Por exemplo, em atas notariais que sejam extravagantes de livros. As atas notariais podem ser extraprotocolares, podem não ser lançadas nos livros. Por exemplo, emendas e reconhecimentos de firma. Ou ainda, são aditamentos extraprotocolares os lançados em certidões ou traslados, ou que podem ser lançados em certidões ou traslados. Claro que, isso aqui eu quero insistir bem, às vezes os ordenamentos jurídicos proíbem determinadas práticas. Então, se os ordenamentos proibirem a possibilidade de fazer, senão não se considera, portanto, vigente ou admissível. Mas o conceito permanece. Como conceito é possível admitir isso, de todo modo. Bom, o aditamento é sempre acessório, porque ele tem caráter dependente, ele se incorpora ao documento principal. Ou seja, adere ao documento principal, ou como eu digo aqui, mais exatamente, ele inere ao documento principal. In esse, ou seja, está no ser do documento principal. Essa palavra inere, que nos dá aqui a palavra mais conhecida entre nós aqui, nesse particular, é a palavra inerência, né? Inerência, inerente, etc. Inerente vem de in esse, inesse. Inesse significa no ser. Então, o aditamento inere, ou seja, participa do ser do documento principal a que ele se refere. E isso significa duas coisas. Primeiro, como ele inere ao documento principal, ele participa, em princípio, da mesma eficácia sintética da fé do documento principal. Então, sinteticamente, ele recebe o mesmo efeito que o documento principal. Comunica-se, portanto.
participa o aditamento da mesma eficácia, do mesmo efeito que já possua o documento principal. Mas, no mais, ele também, agora vem o problema da eficácia analítica, esse é um tema que nós devemos considerar devagar. A doutrina brasileira não se dedicou muito ainda a examinar a distinção entre eficácia sintética e eficácia analítica. Agora, quando surgiu essa novidade, já não é tanta novidade assim, né, do artigo 216A da Lei de Registros Públicos, né, com o Código de Processo Civil, aquela exigência da ata notarial e aquele conceito mal expresso da atestação do tempo de posse, levou a que os notários começassem a discutir a extensão da fé pública quanto aos seus instrumentos. Ou seja, nem tudo o que é objeto de uma escritura pública ou o que é objeto de uma ata notarial é também objeto de fé pública. Pode haver, portanto, de par com a eficácia sintética que o documento possui, o documento possui uma eficácia própria, porque foi elaborado pelo notário, partes da escritura que não sejam atrativas de fé pública. Isso é o que se chama de eficácia analítica, ou seja, analisar parte por parte da escritura, para saber o que é que está acobertado por fé pública e o que não está acobertado por fé pública, garantido por fé pública. E nessas circunstâncias, também o aditamento vai receber o mesmo gênero de eficácia analítica que o documento principal. Então, um exemplo muito fácil para entendermos o tema da eficácia analítica está exatamente nessa história que eu mencionei do processo extrajudicial de usucapião. Porque o notário dá como fé pública, por exemplo, aquilo que ele ouviu de uma testemunha a respeito da posse do prescrevente. Ele diz: afirmo que, com fé pública, sou testemunha qualificada de que ouvi isto da pessoa. Mas a fé pública não se estende, por exemplo, à veracidade do próprio conteúdo, dos próprios juízos asseverados pela testemunha. Então, aqui nós temos um bom exemplo daquilo que é fé pública, acobertando determinados, chancelando, garantindo determinadas asserções do notário, e a outra parte é que não há essa fé pública. Então, se o notário diz: olha, parece-me que a posse sobre o imóvel está exercida há 35 anos pelo requerente aqui da ata notarial. Bom, isso é uma opinião. Isso não tem fé pública. Ele não ficou, o notário, 35 anos à frente do imóvel para verificar se essa posse se exerceu mesmo. E a fé pública só pode exarar-se efetivamente com aquilo que é captado pelos órgãos dos sentidos externos do notário. Portanto, aqui nós vemos que uma parte da ata notarial estaria cobertada de eficácia de fé pública, outra parte não. Sublinhe-se, e agora isso é importante, que o caráter acessório do aditamento impede, nos casos em que haja emenda por novo documento, ou seja, o chamado aditamentum posteros ou sanação posterior, que haja mudança substancial do acto. É evidente, eu não posso, por meio de um aditamento que não seja por meio de cláusula aditiva, mudar, por exemplo, a substância de um negócio. Dizer que não houve compra e venda, mudar o objeto material, não é o imóvel tal, é outro imóvel, passar de doação para dação e pagamento, etc. Ora, a cláusula aditiva é diferente, porque na cláusula aditiva ainda não houve autorização notarial. Então o notário pode corrigir mais extensamente. Quando se trata de um documento, portanto, posterior, não pode haver essa alteração ou mudança substancial. Agora, o problema não é simples de todo, porque há um problema: saber o que é efetivamente modificação substancial ou não em cada negócio. E isto nos leva, como digo aqui em linha de princípio, a impedir a mudança de indicações essenciais.
quanto à determinação do bem, objeto, ou quanto às declarações de vontade dos clientes. Se a vontade é de compra e venda, não é de doação. Assim por diante. Volto a dizer, isto diz respeito aos casos de aditamento posterior, sanação posterior, documento em separado. Eu menciono aqui dois autores importantes, contemporâneos, Carlos Pelosi e Natalio Echegaray, que tratam bastante bem desse assunto. Mas há digamos assim, um problema de diagnose de fato, saber quando de fato nós estamos sujeitos a mudanças substanciais ou meramente acidentais. Bom, passamos agora rapidamente a uma pequena observação aqui de dois autores importantes, para depois tocarmos um assunto extremamente controverso. Bom, nós sabemos todos, nós conhecemos a vida humana e a falibilidade é uma nota connatural de todos nós, particularmente do homem pós-adâmico. Adão, a situação era um pouco diferente. Tanto era falível que pecou, mas acontece que não era algo tão estendido, tão, por assim dizer, connatural como é para nós. De modo que nós não podemos imaginar que não erremos em caso algum. E não se poderia exigir, isso é um ponto importante, porque alguns parecem exigir de notários, registradores e outros juristas até, que nunca incorram em erro. E nós precisamos ter essa cautela, essas atividades que são atividades que lidam com certezas relativas, que têm que lidar com prognoses, com diagnoses de fato, etc. Pensamos agora na situação dos médicos que estão aí a cata até agora de soluções para o sistema patológico que estamos vivendo, essas dificuldades, chama arte, não é? Há muito de arte nisso. No caso dos juristas, há muito de exercício do cavere, no caso do notário, de prudência para decidir. Isso supõe análise dos fatos e nem sempre nós temos aqui o acerto completo das soluções. Frequentemente as soluções são prováveis, dotadas de certeza moral. Portanto, não cabe exigir dos notários ou esperar deles, dos notários, dos registradores, dos advogados, promotores públicos, juízes, etc., uma conduta absolutamente infalível. Isso não é compatível com a condição humana. E isso tem importância na consideração também do ponto de vista disciplinar. Do contrário, nós caímos numa coisa chamada versarismo. Ou seja, toda vez que houver um erro, não importa de que tipo, não importa com qual alcance, com qual desvalor de ação, com qual desvalor de resultado, isso tem que ser punido inevitavelmente. Nos tempos atuais, eu já tenho várias vezes observado isso, vem desaparecendo a ideia de aferição da conveniência e oportunidade das punições disciplinares. E isto parece que conspira contra a circunstância da própria natureza de independência jurídica, que é um atributo dos registradores e notários. Muito bem. A propósito desse caso da necessidade de emendas, um autor contemporâneo, aliás, um grande estudioso do direito notarial, cuja obra eu recomendo muitíssimo, Henrique Jiménez Arnal, deu-nos uma gráfica expressão. Diz ele, el mejor escribano echa um borrão. Ou seja, o melhor dos escrivãos faz um erro, comete um borrão. Essa ideia antiga de que se pode dizer, apoiar esta imagem nos tempos em que se escrevia ainda com caneta e tinta, com pena e tinta, e comete um borrão sobre a escritura. Então, é esta a ideia, uma expressão gráfica que ilustra bem, isso é o melhor. Todos nós cometemos erros e os notários também podem cometê-los, por assim dizer, há erros e erros. Isso não deve inclinar-nos a uma resignação passiva com o erro. O erro deve ensinar-nos uma coisa. Em vez de nós ficarmos remoendo o equívoco, lamentando, aquela atitude de quem bate a cabeça, eu errei de novo, é procurar encontrar os motivos do erro. Por que eu errei?
Quais as causas? Então vamos atacar as causas, para evitar que os erros se reiterem, que se repitam. Se toda vez eu caio num buraco, gente, eu vou andar um pouquinho para o lado. O que eu preciso não é ficar choramingando que cair no buraco, mas é tentar evitar não repetir o equívoco. Então diz aqui um antigo estudioso do direito notarial, aliás, tem um tratado de notaria muito bom, especialmente o primeiro tomo é de uma beleza extraordinária, escreve muitíssimo bem, Miguel Fernandes Casalo, que diz o seguinte: melhor é evitar a necessidade de emendas dos documentos notariais. Quanto mais nós evitarmos isso, melhor. Então, diz ele, como fazer isso? Pondo esmero elevado, na redação e escrituração dos contratos. Pois as emendas ofendem à vista. É interessante, olha que coisa curiosa. É uma relação entre a escritura notarial, o instrumento notarial, e a estética. Hoje em dia, com os sistemas informáticos, as redações feitas da forma como são feitas, né, esse problema não se põe tão claro aos nossos olhos. Mas é relevante. Em rigor, também a beleza faz parte. Um dia vamos tratar desse assunto, ou seja, a beleza notarial. Ou seja, a beleza daquilo que é produzido pelo notário. Portanto, as emendas ofendem à vista, molestam a seriedade do documento e sempre ocasionam motivo de dúvidas e litígios. Realmente, uma boa parte dos litígios ocorre quando há emendas. Hoje em dia, isso provavelmente está diminuído pela técnica de redação por meio eletrônico, não é? Mas antigamente era frequente. Eu cheguei a ver ainda tempos em que os traslados e as certidões eram emitidos por meio chamava gelatina, né? Por gelatina e tudo. E era mais possível, aparentemente, notar-se pôr-se em discussão, enfim, se uma emenda estava ou não bem feita. Ainda hoje, isso não é de todo impensável, claro. Bom, agora, a questão é a seguinte. As emendas se admitem propter officium, é verdade. Ou seja, o aditamento pode ser feito de ofício pelo notário. O notário verifica que houve um erro na escritura, um erro acidental, um erro acessório, ele então faz o aditamento. Seja por meio da cláusula aditiva, seja por meio do aditamento posterior, em outro documento. Então, em princípio, como ele pode fazer de ofício, notem bem, não haverá necessidade de instância ou rogação específica. Ele percebe o erro, ele retifica o erro. E não vai haver necessidade de recolher ou de colher outra assinatura que não a do próprio notário ou seu substituto. Assim é. Assim é. Isso é próprio do fato de ser um acessório do documento principal. E porque só pode afligir questões de natureza acidental. E aí mora sempre um tanto de controvérsia, de saber se está ou não atingindo apenas o acidente, ou se está influindo na substância. Mas, se isto é verdade para os casos em que o notário que produziu a escritura, ou que está a produzi-la quanto à cláusula aditiva, ou seja, ele pode agir de ofício e não se exige rogação específica, que pode eventualmente haver, ou seja, pode ser que o próprio interessado, o próprio cliente, descubra o equívoco e faça um pedido ao notário. Mas ele poderia ter feito, ele, notário, poderia ter agido de ofício. Caberá, no entanto, esta é a coisa, rogação necessária que deverá documentar-se, ou seja, preciso ser por meio de documento, não pode ser meramente oral, quando o aditamento, e desde que se entenda que esse aditamento seja viável, provenha de fonte notarial diversa da que produziu o documento originário. Aqui nós temos agora um outro problema. Pode um segundo notário fazer um aditamento a documento primário exarado por outro tabelião? Bom,
Esta mesma hipótese de admitir-se lavar-se aditamento por notário que não o autor do título emendado, está dito aqui, é muito controverso. Isso é realmente controverso. Eu aqui deixo insinuado que, minha opinião, no sentido favorável, acho que é possível, mas vamos ver por quê. Alguns opinam que esse aditamento por terceiro é incabível, por terceiro notário, né? É incabível. Por uma espécie que seria de prevenção competencial do notário de origem. Ele fez o primeiro documento, o aditamento é um acessório desse documento, não pode ser produzido por outro notário. E que caberá a esse notário de origem julgar da evidência do erro, e não menos também da evidência da emenda correspondente. Cabe só a ele. Muito bem. Outros, diversamente, e esta é a opinião a que eu tendo, né, que volto a dizer que estou opinando a respeito disso, dizem opostamente que o tema da confiança do cliente se põe em primeiro lugar. E o cliente pode ter exatamente perdido a confiança no notário pelo erro que ele verifica do instrumento. Depois ele estaria constrangido a buscar com o próprio notário a retificação do erro quando ele já não confia mais no notário. É uma hipótese. Bom, mas admitindo-se, aqui é o tema, admitindo-se que possa haver essa emenda, e por terceiro, né, quer dizer, se um outro notário puder emendar o documento de um primeiro tabelião, além da rogação, é preciso que essa emenda se faça, que dessa emenda se faça constância no protocolo original. Ou seja, quando ela for de caráter protocolar, ela deve anotar-se no livro do protocolo original do cartório, portanto, de que proveio o documento primário. Cabendo depois ao notário que autorizou o documento de origem expedir as certidões correspondentes, constando a retificação. Ou seja, não há necessidade de expedir-se uma certidão e depois de buscar a certidão no cartório diverso que procedeu à retificação. Senão que cabe, feita a anotação no protocolo, ao próprio notário da origem fazer a certificação completa. Bom, é assim que penso, claro que esta matéria é controversa, né? Muito controversa. Mas penso que, dessa forma, se atende também às exigências práticas. E com isso nós aqui concluímos a nossa exposição de hoje. Passei um pouquinho do tempo que deveria, né? Quero fazer no máximo meia hora, mas passamos um pouco. Quero agradecer aqui mais uma vez a doutora Mônica Guimarães de Macedo Della Vecchia, que está aqui também a nos assistir, e a todas as entidades que integram a Noreg do Paraná, a oportunidade que me concedem de estar aqui ocupando esta página prestigiosa para o direito notarial e registral. Doutor Mário Martinelli, muito bom dia, está sempre presente, é um motivo de honra para mim, agradeço muitíssimo. Doutor Anderson Scherner Kesse, novamente, muito obrigado. Meu prezado amigo Rogério Tobias, obrigado. Doutora Margarete, bom dia, prazer em vê-la por aqui mais uma vez. Doutor Wagner Rodrigues, muito bom dia. Mariana, responsável aqui por todo o apoio que é dado para estas nossas aulas. Doutor Ricardo Cunha, muito bom dia. Laura Porto, agora com a especialidade na Lei Geral de Proteção de Dados, a Laura está se tornando, já é, uma realidade nesta área da proteção de dados e especializando aí nesta nova lei, muito complexa. Fico muito satisfeito. E outro dia vi parte da exposição dela aqui nesta mesma página da Noreg. Fiquei muito satisfeito com a desenvoltura com que tratou da matéria. Motivo, portanto, permita-me dizer, de um orgulho justificado deste seu velho professor. Dr. Yassin Issa Ahmed. Dr. Yassin é um grande magistrado aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo.
está lá na Câmara Especial, dando o brilho de sua participação. Tive imensa honra de trabalhar com ele na Câmara Especial, quando fui presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. E o doutor Yassin sempre teve uma atitude de grande busca da realização da justiça. Esse foi o grande traço que eu recolhi de sua personalidade, essa vocação para encontrar o justo. Um homem, ademais, com uma nota de humildade manifesta nas suas palavras. Agradeço muito a honra que me concede. Doutora Rodrigues Nina foi minha aluna há tempos lá hoje é uma mestra em Direito e dando o brilho da sua personalidade na obra que faz. Doutor Jorge Lima de Oliveira, muito bom dia. Prezada presidente Mariana Martins, da Aripar do Paraná, muito obrigado por sua presença, muito simpática sempre aqui. Doutor Fernando Abreu Costa Júnior, grande jurista também nessa área do direito notarial registral, tendo o brilho de sua presença em várias das lives que aqui se proferem. É sempre uma presença muito oportuna. Muito obrigado. Doutor Luiz Felipe Dávila, muito bom dia. Doutor Michel Alexander, muito bom dia. Obrigado, Rogério. Doutora Maria Fernanda Meyer Dalmas, grande registradora no estado do Paraná e mãe da Giovana, né? Doutor Zé Renato, muito bem. Muito bem, muito obrigado pela presença. Doutor Zé Renato Vilar Novo é um grande notário, além de grande notário, uma autoridade também no direito notarial. Tivemos juntos a ocasião de participarmos de antigas reuniões da Academia Brasileira de Direito Notarial, Academia Notarial Brasileira, presidida pelo doutor Ubiratã Pereira Guimarães, e o doutor Zé Renato tinha a generosidade fatigante, diga-se de passagem, de vir do Rio de Janeiro, aqui à periferia de São Paulo, cidade de Barueri, para nós participarmos juntos daqueles eventos acadêmicos, né, patrocinados aí pela entidade presidida pelo doutor Ubiratã Pereira Guimarães. O doutor Zé Renato sempre muito simpático e muito competente também. E havemos de estar juntos aí pelo menos virtualmente juntos, em uma celebração, em uma série de estudos patrocinados pelo Colégio Notarial do Brasil, da seção do Rio de Janeiro. Então, obrigado, doutor Michel Alexander. Eu, então, agradeço a presença de todos. Quero ainda dar a notícia do processo gráfico em que se encontra o livro ABC do Direito Natural, não é do Direito Notarial, do Direito Natural, que está já em vias de sair à luz, graças ao generoso empenho, que eu devo reconhecer com gratidão, da editorial Lepanto, que está se desdobrando para que o livro saia ainda até o final do mês ou mais tardar na primeira semana de outubro. Muito bem. Agradeço novamente a todos e espero muito obrigado, doutor Yassin. Espero reencontrá-los amanhã na aula do registro sobre registros, aqui mesmo nesta página do Facebook, lá no Alegre do Paraná, ou na semana que vem, na terça-feira, às 10h30 novamente, para mais uma nossa reunião sobre as claves notariais e registrais. Muito obrigado a todos e que Deus nos permita o reencontro numa dessas duas ocasiões. Muito obrigado.